A década de 70 foi cheia de brilho, inovação e momentos inesquecíveis para a música. Mas também carregou a sombra de mortes inesperadas, histórias de excesso e finais dolorosos. Hoje vamos lembrar dessas estrelas que deixaram sua marca, mas que foram marcadas pelo destino mais trágico. Número 10. Terry Kath, Chicago. Terry Kath foi a guitarra e o coração por trás do som do Chicago. Com seu estilo apaixonado e sua voz dilacerante, trouxe uma energia única que definiu o sucesso inicial da banda. Sua interpretação em 25 ou 6/4 ainda é considerada uma das mais potentes da época. Mas em 1978, a tragédia aconteceu de forma absurda. Enquanto mostrava uma arma a seus amigos, disparou acidentalmente contra si mesmo. Tinha apenas 31 anos. Kath havia sido admirado até mesmo por Jimi Hendrix, que o considerava um dos guitarristas mais completos de sua geração. Sua habilidade em fundir rock, jazz e soul deu ao Chicago uma marca inconfundível. No entanto, fora dos palcos ele lutava com um estilo de vida descontrolado, cheio de excessos. A ironia mais cruel foi que a pistola que acabou com sua vida estava descarregada, exceto por uma bala esquecida. Sua morte mergulhou o Chicago em uma crise emocional, e muitos acreditam que a banda nunca mais foi a mesma sem sua presença. Número 9. Jim Croce. Com sua voz calorosa e letras cheias de poesia, Jim Croce tornou-se uma figura querida da música dos anos 70. Sua canção Time in a Bottle transformou-se em um hino sobre o amor e a fugacidade do tempo. Justo quando sua carreira começava a decolar e parecia que teria um futuro brilhante, Croce morreu em um acidente aéreo em 1973, com apenas 30 anos. Sua partida abrupta transformou sua música em um legado do que poderia ter sido, uma voz imortal que se apagou cedo demais. Croce havia alcançado sucesso massivo em muito pouco tempo com canções como Bad, Bad Leroy Brown e Operator. Suas letras estavam impregnadas de histórias simples, mas profundas, que conectavam imediatamente com o público. Na noite anterior à sua morte, escreveu uma carta à esposa dizendo que queria deixar as turnês para dedicar-se mais à família. Essa carta chegou depois de sua morte, como um eco dilacerante. Sua história é a de um homem comum, com um talento extraordinário, que nunca pôde desfrutar plenamente de seu próprio sucesso. Número 8. Danny Whitten, Crazy Horse. Danny Whitten, guitarrista do Crazy Horse e colaborador próximo de Neil Young, tinha um talento descomunal e uma sensibilidade única. Sua canção I Don't Want to Talk About It tornou-se um clássico anos depois graças a Rod Stewart, mas a tristeza de Whitten sempre esteve presente em sua música. Lutou contra o vício em heroína e em 1972 morreu de overdose aos 29 anos. Sua morte deixou Neil Young devastado e inspirou seu sombrio álbum Tonight's the Night. Whitten havia sido peça fundamental no som cru do Crazy Horse, trazendo guitarras dilaceradas e vozes cheias de emoção. Neil Young o descrevia como um irmão, alguém com quem compartilhava um laço artístico e pessoal profundo. No entanto, a heroína e o álcool o arrastaram para um caminho sem retorno. Young tentou ajudá-lo, chegando a convidá-lo para tocar em sua banda para dar-lhe estabilidade, mas Whitten não conseguiu superar seu vício. Quando morreu, Young ficou tão abalado que escreveu canções de luto quase como um diário pessoal. A história de Whitten é uma das mais amargas de toda a cena rock dos anos 70. Número 7. Sandy Denny, Fairport Convention. Sandy Denny foi uma das vozes femininas mais belas da cena folk britânica. Sua interpretação de Who Knows Where the Time Goes é um retrato delicado da passagem do tempo e da melancolia. No entanto, sua vida foi marcada pela fragilidade e pela instabilidade emocional. Em 1978, após uma queda que lhe provocou uma hemorragia cerebral, faleceu com apenas 31 anos. Sua voz ficou como um eco etéreo que continua a comover quem descobre sua música. Sandy havia colaborado com o Led Zeppelin na mítica The Battle of Evermore, tornando-se a única cantora convidada em toda a carreira da banda. Mas o sucesso nunca se traduziu em instabilidade pessoal. Seus problemas com o álcool e a depressão eram constantes, e a indústria nunca soube cuidar de uma artista tão sensível. Suas últimas apresentações já mostravam uma voz cansada, distante da pureza que a havia consagrado.
Ainda assim, os discos que deixou são verdadeiras joias do folk britânico. Sua morte foi uma perda irreparável para a música, e hoje muitos a consideram a Janis Joplin do folk. Número 6. Pete Ham, Badfinger. O Badfinger foi uma das bandas mais promissoras do início dos anos 70, e Pete Ham, sua alma criativa. Sua canção Baby Blue alcançou grande sucesso, especialmente décadas depois graças à série Breaking Bad. Mas por trás do reconhecimento tardio, a história de Ham foi dolorosa. Vítima de contratos injustos e problemas financeiros, caiu em uma profunda depressão. Em 1975, tirou a própria vida aos 27 anos. Ham havia trabalhado diretamente com os Beatles, sendo um dos primeiros artistas contratados pela Apple Records. No entanto, a má gestão de seu empresário levou o Badfinger à ruína financeira. Apesar de ter escrito sucessos imortais como Without You, que seria gravada por Harry Nilsson e Mariah Carey, Ham morreu praticamente falido. Deixou uma nota de suicídio na qual culpava diretamente aqueles que haviam explorado a banda. Sua morte foi tão impactante que anos depois, outro membro do Badfinger, Tom Evans, também se suicidaria. A história de Ham é um exemplo brutal de como a indústria pode destruir a vida de um gênio. Número 5. Cass Elliot, The Mamas, The Papas. Dream a little dream of me. A grande Mama Cass possuía uma das vozes mais calorosas e poderosas de sua geração. Com Dream a Little Dream of Me, conquistou o mundo e tornou-se um ícone do movimento hippie. No entanto, a pressão da mídia sobre seu peso e sua saúde esteve sempre presente. Em 1974, morreu repentinamente de um infarto aos 32 anos. Cass havia lutado toda a sua vida contra os preconceitos da indústria, que tentava enquadrá-la mais por seu físico do que por seu enorme talento. Foi fundamental para que o The Mamas The Papas alcançasse o sucesso com clássicos como California Dreaming, mas em sua carreira solo mostrou ainda mais seu poder artístico. Após sua morte, surgiram rumores cruéis de que teria morrido engasgada com um sanduíche, um mito falso que prejudicou seu legado por anos. Hoje, sua voz continua sendo um refúgio nostálgico que envolve o ouvinte com calor. Cass Elliot foi muito mais que um mito, foi uma das grandes vozes de seu tempo. Número 4. Phil Ochs. Phil Ochs foi um dos trovadores mais combativos dos anos 60 e 70. Sua canção I Ain't Marching Anymore refletia seu espírito crítico contra a guerra e a injustiça social. Mas por trás de seu talento havia uma sensibilidade frágil. Em meados dos anos 70, começou a sofrer de problemas mentais e de uma forte depressão. Em 1976, suicidou-se aos 35 anos, deixando para trás um catálogo de canções que ainda ressoam como denúncias atuais. Ochs havia sido considerado um rival artístico de Bob Dylan na cena do Greenwich Village, mas seu enfoque foi sempre mais radical e político. Enquanto Dylan se inclinava para o poético, Ochs atacava diretamente a corrupção, a guerra e as injustiças sociais. No entanto, o desencanto com a política e a pressão da fama o foram destruindo. Seu alcoolismo piorou e ele desenvolveu um transtorno bipolar que o afundou ainda mais. Antes de sua morte, chegou a dizer que havia matado Phil Ochs e que restava apenas John Trenchard, um alter ego sombrio que refletia sua crise mental. Seu fim foi tão trágico quanto eloquente. Um artista que lutou contra tudo, mas que não conseguiu vencer seus próprios demônios. Número 3. Keith Relf, The Yardbirds. Keith Relf foi o vocalista original do The Yardbirds, uma banda fundamental que deu origem a guitarristas lendários como Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Sua interpretação em Shapes of Things mostrou a transição para o rock psicodélico, mas sua vida pessoal foi muito menos estável. Em 1976, enquanto praticava com sua guitarra elétrica em casa, sofreu uma descarga elétrica que lhe tirou a vida aos 33 anos. Relf sofria de asma crônica e outros problemas de saúde, o que o tornava mais vulnerável a esse tipo de acidente. Sua morte passou quase despercebida em comparação com as grandes estrelas da época, mas sua influência foi imensa. Foi ele quem, com seu estilo vocal, ajudou The Yardbirds a transitar entre o blues britânico e a psicodelia. Após deixar a banda, formou grupos como Renaissance e Armageddon, que mostraram sua versatilidade musical.
A forma absurda como morreu eletrocutado em sua própria casa transformou sua história em uma das mais estranhas e tristes do rock. Número 2, Tim Buckley. I'm troubled as the tide. Com uma voz angelical e experimental, Tim Buckley criou uma obra única na música dos anos 70. Sua canção Song to the Siren é considerada uma das peças mais belas e emotivas já gravadas. No entanto, sua vida foi marcada por excessos e vícios. Em 1975, morreu de overdose aos 28 anos, deixando para trás não apenas uma discografia fascinante, mas também seu filho Jeff Buckley, que décadas depois repetiria tragicamente um destino prematuro. Tim nunca buscou o sucesso comercial fácil. Mudou constantemente de estilo, passando do folk ao jazz experimental e ao funk, sempre com uma voz que parecia não ter limites. Mas essa busca artística também o afastou da estabilidade econômica e pessoal. Em seus últimos dias, combinou álcool com heroína, o que resultou fatal. Seu filho Jeff tinha apenas 8 anos quando ficou órfão, e o destino quis repetir a tragédia quando Jeff morreu afogado em 1997. Hoje, os Buckley são lembrados como uma dinastia de talentos brilhantes e destinos dolorosos, unidos pela música e pela tragédia. Número 1, Gram Parsons. Gram Parsons foi pioneiro do country rock e uma figura que uniu gêneros como poucos. Sua versão de Love Hurts com Emmylou Harris mostrou sua capacidade de transmitir emoção pura. Mas seus excessos com drogas marcaram sua vida. Em 1973, morreu de overdose em um motel na Califórnia, aos 26 anos. A tragédia não terminou aí. Seus amigos, cumprindo um desejo seu, roubaram seu corpo e o incineraram no deserto de Joshua Tree. Parsons havia sido membro do The Byrds e do Flying Burrito Brothers e foi um dos responsáveis por fundir rock com country, abrindo um caminho que mais tarde seria seguido por artistas como Eagles. Mas sua vida pessoal foi marcada por excesso, dor e um sentido romântico de autodestruição. Sua relação artística e pessoal com Emmylou Harris foi tão intensa que muitos a lembram como um amor impossível. A cremação de seu corpo no deserto tornou-se uma lenda do rock, um final tão surreal quanto a própria vida de Parsons. Sua música continua venerada como a raiz de um gênero, embora sua história esteja sempre tingida de tragédia. Essas histórias nos lembram que, por trás de cada canção inesquecível, havia seres humanos vulneráveis que carregavam dores invisíveis. Os anos 70 foram uma época dourada, mas também cruel para muitos artistas. Sua música continua viva, embora seus finais continuem a partir nosso coração.